Oi, oi, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao nosso curso Sucesso em Sobrancelhas. Hoje é uma aula teórica, onde eu vou colocar a apostila que vocês vão ter acesso, vão poder imprimir. Então, nós vamos falar sobre essa apostila hoje, tirando todas, né? Não todas, mas a maioria das suas dúvidas. E caso ainda haja alguma dúvida, caso fique alguma pergunta não respondida, você deixa abaixo aqui da plataforma, porque eu sempre vou estar entrando e respondendo vocês, tá? E caso de feedback também, vocês podem dar um feedback de vocês referente à aula, se gostou, se não gostou, o que vocês dão de sugestão, tá bom? Porque aqui nós somos uma equipe para que eu entregue para vocês o melhor e vocês também não saiam daqui com dúvidas, porque o objetivo desse curso é eliminar todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades, tudo que causa em você insegurança. É para eliminar, é para você, de fato, dar os seus passos ao sucesso em sobrancelha. Combinado? Então, vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, tá? Vou abrir aqui a nossa apostila. Só um minutinho que eu vou sair aqui de perto um pouquinho. Pera. É, vamos lá. Então, vamos aí. Sucesso em sobrancelhas. Essa é a iniciação. E aqui eu quero que vocês entendam os primeiros passos. Por quê, Karine? Mas não é um curso avançado? É um curso avançado. Mas se você é iniciante, se você está começando agora, você vai aprender o ABC. Se você já atua na área e fala, ai, meu Deus do céu, mas eu vou ter que ouvir tudo isso, eu já sei. Elimine agora, se esvazie, tá? Porque quando a gente acha que é o mais inteligente da mesa, ou quando a gente acha que sabe demais, a gente se fecha para evolução e aprendizado. Com certeza, coisas que eu vou falar aqui serão novidades. Então, aproveite. Você que está começando do zero, você já vai estar pronto para se preencher. Você que já conhece, se esvazie para você absorver novidades, ok? Então, aqui é a avaliação das sobrancelhas. Primeiro passo, quando a sua cliente chega em você, é você avaliar as sobrancelhas. Então, antes de iniciar a marcação, é necessário observar as sobrancelhas da cliente de olhos fechados, tá? Então, a cliente chegou para você, você pede para ela, fecha os olhos, abre os olhos. Então, olho fechado e olho aberto com ela sentada. Karine, mas eu já faço a minha marcação toda sentada, eu não peço para sentar e levantar. Depende da sua habilidade. Se você não tem dificuldades de identificar, né, a assimetria das sobrancelhas com ela deitada, né, ou a simetria, se você consegue identificar se ela está torta, né, ou se ela não está, com ela somente deitada, ok, não tem problema, tá? Mas se você ainda tem algum tipo de insegurança, avalie com a cliente deitada de olho aberto e olho fechado, e com ela sentada. Assim você vai ter mais segurança. Porque o que a gente está buscando aqui é o quê? Ter segurança. O que você está buscando aqui? Segurança. Eliminar dificuldades e inseguranças. E para isso, você faz dessa forma. Deitada não é o ideal para você, dar seu ponto final na avaliação. Ah, tá, ela é assim, 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 deitada. Não, por quê? Porque a musculatura do rosto muda conforme a gente está deitada e sentada, tá bom? Mas se você já tem habilidade, se você não, né, você termina o seu design, você olha e fala, amei, adorei, tá perfeito, tá bom, ok. Agora, se você faz com ela deitada e quando ela senta, você olha e fala assim, cara, podia ter mexido em alguma coisa, podia ter feito mais alguma coisa, podia ter mudado alguma coisa. Começa a fazer dessa forma. Com ela sentada, com ela deitada e avaliar assim certinho. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Analise, tá? Analise o comprimento, a densidade, a espessura, a cor do fio. Ai, Karine, mas é muita coisa. Mas a partir da prática é muito rápido. Porque, comprimento, até onde está indo? Densidade é o quê? O pelo é grosso,
O pelinho parece mais pesado, mais fino, né? A espessura. Olha, tem os pelos fininhos, os pelos que estão nascendo, os pelos que não estão. Ui, os pelos que estão ainda muito curtinho, o pelo que está mais grossinho. A cor é mais claro, é puxado para o loiro, é puxado para o ruivo. E identificar, né? Deitar cliente já sai fazendo a torta e a direita, não. Observar, tá? Tem uma fichinha de anamnese, pede para cliente. Karine, mas onde que eu vou arrumar uma fichinha de anamnese? Você tem aí para me dar? Compra na Shopee, gente. Na Shopee tem fichinha de anamnese de sobrancelha lá, ó, prontinha, chuchuzinho. Vou deixar um link na descrição aqui para vocês irem lá direto, tá bom? Mas tem fichinha de anamnese pronta, é onde você vai colocar todas as informações do seu cliente. Então é sensacional, tá? Que aí você não esquece. Quando você agendar ela de novo, você já só bate o olho lá na fichinha. Ah, tá essa cliente X, tal. Então, não deixe de avaliar, tá? Ó, forma e o tipo de pelo da sobrancelha, qual que é o formato, qual que é o tipo de pelo, fase anagem, na catagem, na telógena, mas já a gente vai chegar aqui. Karine, não tem como eu identificar 100% em qual fase está? 100% não. Mas de acordo com o conhecimento que você tem, você vai começar a identificar, poxa, esse daqui está mais grossinho, está mais comprido, esse aqui já deve estar na fase, né, de cair, esse aqui está mais adolescente, esse aqui está mais bebezinho. Dá para você ter uma noção na hora de identificar, tá? É importante e com a experiência e conhecimento você entender isso tudo, tá bom? Então vamos lá. Estou lendo a apostila aqui e explicando ela para vocês, hein? Aulão teórico. Fica comigo. Se você não imprimiu a apostila, imprima, né? E aí volta aqui para assistir, porque é legal você ir acompanhando. Analise, gente, a história da sobrancelha e o cuidado atual que a sua cliente está tendo, a personalidade da sua cliente, qual que é a história, o que, que ela já viveu, já falharam demais a sobrancelha dela, o que, que aconteceu que você vai fazer diferente, né? Como que essa cliente pode confiar em você? Através da história da sobrancelha, você vai ter isso. Analisar a estrutura óssea facial, pois no crânio, por isso que tem esse crânio aí, ó, existe oscilações, o que às vezes pode contribuir para uma sobrancelha assimétrica. Mas com o design conseguimos harmonizar esse olhar. Harmonizar. Não é deixar igual, não é deixar idêntico, é harmonizar esse olhar. Nunca prometa à sua cliente sobrancelhas idênticas, pois isso é praticamente impossível em um resultado natural. Então, se você olhar esse crânio aí que está na foto, né? Aqui está pequenininho, mas você com a apostila você vai conseguir ver que aqui tem um ossinho mais alto, aqui tem um ossinho mais fundo. Então, isso já modifica a sobrancelha. Então, é muito importante você entender essas estruturas. Olha aí para você ver, ó. Assimetria, mais conhecida como sobrancelha torta. Olha, 3 fotos de sobrancelhas assimétricas e mesmo assim não deixa essas mulheres feias. É claro que essa sobrancelha do meio aí, a primeira, a outra tá até mais tá bem feitinha. Essa do meio e essa primeira aí dá pra gente ó, dar uma melhorada nessas sobrancelhas aí. Mas sobrancelhas assimétricas não significa sobrancelhas feias. É feio quando ela é muito torta de erro, mas de naturalidade não deixa. Então você tem que deixar harmônico, combinando. Tudo tem que estar ornando, entendeu? Tudo tem que estar bonito. Ó, cada pessoa tem a sua individualidade e diferenças naturais que dão identidade à pessoa. Por isso é importante avaliar para poder fazer um design personalizado que se destaque a beleza natural dessa cliente. Olha aí, sobrancelha falhada. Entenda a história dessa sobrancelha. E entender essa história, virar um pouquinho para cá para eu conseguir ler. Entender essa história é entender a causa dessas falhas. Quando aconteceram, dessa forma você conseguirá compreender em qual fase o pelo está. Média de tempo de resultado, você vai conseguir dar certeza. Olha, mais ou menos nesse período, você vai conseguir. Por exemplo, ó, essa foto aí, essa primeira, é uma sobrancelha falhada por tração. O que é isso, Karine? Por tração. Tirou.
Tanto que tirou anos tirando, não cresce mais. Aqui, a gente consegue melhorar essa sobrancelha aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Vamos usar a setinha para vocês verem melhor. Aqui a gente consegue melhorar, mas não engrossa, gente. Não engrossa. Como? Isso aqui foi muito tempo tirando, não vai crescer. Essa segunda aqui tem um pouquinho de genética, mas também tem um pouquinho de tração. Alguns lugares vai reconstruir muito bem, outros não. E tá tudo bem. Gente, desculpa. Tô que bocejo aqui, desculpa. Mas não vai ser 100%. Então, paciência, tá? Você vai fazer o seu melhor. E aqui você pode falar com ela aqui, ó, na terceira sessão já vai estar melhor. Mas não dá para prometer também 100%. A número 3 aqui, você consegue ver que vai reconstruir muito, 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 muito. Por quê? Olha o tanto de fio crescendo. Não tá aquele trenzinho lisinho, 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 igual da primeira aqui, ó. Tem nem sinal de pelo na cena. A segunda, pouquíssima coisa. Essa aqui, olha o tanto que tem. Essa aqui, com 3 sessões, já vai estar totalmente diferente. E se continuar, melhor ainda. No meu Instagram, tem resultado dessa reconstrução, que foi sensacional. O povo veio, o povo baba. Tá? E essa aqui foi uma das minhas primeiras reconstruções. Eu nem associava a argila, óleo essencial. Agora, associando, gente, é até mais rápido, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Quando acontecem, assim, né? Analisar a história quando aconteceram, dessa forma você conseguirá compreender em qual fase o pelo está, né? Uma média de tempo também de resultado, para passar mais segurança à sua, eu coloquei assim para a aluna, né, gente? Mas não é aluna, não, né? A sua cliente, tá? Dá para você aluna. Sobrancelhas falhadas por tração, por pinçamento errado, é importante entender em quanto tempo isso acontece, pois em alguns casos não será mais possível reconstrução, mas em casos de queda, dermatite, crescimento lento, em sua maioria, 3 sessões já consegue ver o resultado. Muito importante tirar foto desde o início do tratamento. Olha aí, problemas mais comuns que atrapalham o desenvolvimento da sobrancelha, doenças autoimunes, distúrbio da tireoide, lúpus, eritematoso, entre outras, tá? Aqui tem, a gente vai ter também aquela. Ai, como chama, gente? Alopécia, tá? Que tá dentro aqui dos tratamentos, das doenças autoimunes. Inclusive, eu vou falar com ela. Vou falar com ela. Vou falar dela aqui, ó. Tá? Porque eu separei algumas informações que é importante vocês lerem sobre essas causas mais comuns aqui, tá bom? Ó, dermatite, oleosidade, tudo isso aqui, gente, atrapalha o desenvolvimento da sobrancelha. E é por causa disso que a gente associa argila, óleo essencial, óleo vegetal, porque marcação somente, só a marcação somente bem estratégica e a esfoliação já vai ajudar a desenvolver o fio, tá? Vai ajudar. Tanto porque o que eu gosto de falar, gente, o fio, o nosso fio, ele é alimentado de sangue. Nosso cabelo cresce por causa das vitaminas que ele recebe, nutrientes que ele recebe do sangue. Então, uma alimentação sensacional é importante? Sim, porque toda vitamina do que você ingere vai para o sangue, do sangue vai para o pelo. Então, quando você faz uma esfoliação nas sobrancelhas, você ativa a circulação na região e manda para o pelo. Quando manda para o pelo, ele tende a se desenvolver mais. Mas isso em uma pele mais saudável vai acontecer mais rápido. Em uma pele menos saudável vai acontecer mais devagar. Então é importante entender tudo que está acontecendo com a sua cliente, porque você vai saber, poxa, não está desenvolvendo
porque você tem um excesso de oleosidade, entope o poro, então é mais complicado. A gente tem que tratar essa oleosidade. Ah, você tem dermatite. Essa dermatite, essas casquinhas que fica dando aqui, ó, na raiz do seu pelo, aí você coça, arranca o pelo junto. Nossa, você tem a tireoide alterada e isso causa quebra dos pelos. Meu Deus, o que a gente pode fazer? Tem o que você pode fazer e tem o que ela deve fazer, que é a medicação. Tem clientes que sabem que está com a tireoide alterada, tem gente que sabe que tem alopécia, mas não é todas que sabem. Então, você trabalha de acordo com o conhecimento e a informação que você tem. Então, quais são os principais tipos de alopécia? Eu não vou ler isso aqui tudo, senão nossa aula vai ficar gigante. Mas você vai ler e você vai estudar. Sabe por quê? Porque a gente só consegue tratar o que está externo. Então, você entendendo quais os tipos de alopécia, você vai ver aquelas que é por tração, por exemplo, a alopécia que foi causada por de tanto tirar o pelo. Você vai entender o que é a alopécia genética e você vai entender em quanto tempo você vai conseguir ajudar essa pessoa, em quanto tempo, ou se vai ser possível ajudar essa pessoa. Mas para isso você vai precisar de conhecer detalhes aqui, olha, tá? Então, estudem, tá? Alopecia cicatricial, eflúvio telógeno, entenda, é muito importante. Quanto mais conhecimento você tem sobre a causa e o que pode atrapalhar a reconstrução, o seu tratamento de sobrancelhas é importante. Karine, mas aqui a gente está estudando design de sobrancelhas ou reconstrução? Tudo, porque tudo faz parte do seu combo de diferenciação. Você não faz só marcação e limpa a sobrancelha. Você entrega um tratamento de resultado para o seu cliente. E eu vou te dar um exemplo. Hoje, uma cliente mandou mensagem assim para mim: Karine, eu não vou agendar com você de novo, porque minha sobrancelha está com algumas falhas e eu preciso esperar ela crescer, eu vou cuidando em casa. Eu falei assim com ela: não, mas eu não sei se você conhece direito o meu trabalho, mas eu trabalho com tratamento de sobrancelha. O meu papel não é só marcar e limpar e deixar a sobrancelha bonitinha, é tratar. Por isso que eu utilizo argilas, óleos essenciais, alta frequência, tudo isso para que eu estimule o crescimento saudável da sua sobrancelha. Então, se você não estimula isso, não vai crescer em casa, não vai crescer sozinha. Porque eu tenho confiança de falar com ela, ó, vem, eu tenho resultados, eu te mostro, eu mostro para você. E aí, o que ela fez? Quando eu mostrei para ela como funcionava o meu tratamento, ela falou assim: ah, então eu vou agendar, porque é disso que eu preciso. Qual horário? Quando você tem aí horário? Pronto, marquei. Uma cliente que falou: não, Karine, não vou agendar, não. Por causa disso. Mas quando eu mostrei para ela a diferenciação do meu trabalho, ela agendou. E é isso que vai acontecer com você aí. A cliente falou assim: não, vou esperar crescer em casa. Ai, minha sobrancelha ainda está muito assim. Amor, eu tô aqui para tratar com sobrancelha pelo valor X. Você não vai pagar nada mais. Vou tratar, você vem uma vez por mês e você vai ver a sua sobrancelha ter resultado. Se você não vê com 3 sessões que a sua sobrancelha já está mudando, até devolve o seu dinheiro. Começa a prometer isso. Tenha confiança de fazer isso. Quando você tiver confiança de fazer isso, você vai ver, sabe por quê? Porque você entende o caso. Olha, a sua vai, com 3 sessões, ela vai mudar, senão eu te devolvo o seu dinheiro. Olha, com 6 sessões, ela vai mudar, senão eu devolvo o seu dinheiro. Conheça isso para você ter essa confiança. Ó, o que é a tireoide? O que a tireoide ataca? Olha, então é importante você estudar isso, porque quem está com a tireoide alterada não tem só queda de cabelo, tem queda na sobrancelha também. Então, vamos estudar sobre a tireoide. Olha, como parar a queda de cabelo no caso da tireoide? Olha aqui, ó. O que acontece? É deficiência de zinco, selênio, biotina, vitamina B12. Então, isso aqui você consegue colocar num protocolo com óleos essenciais. Você pode montar o seu protocolo. Não pensa que eu vou te dar tudo de mão beijada, que eu estou te entregando um conhecimento para você poder criar. Porque se você não aprender a criar, você nunca vai ter sua própria técnica, nunca vai ter seu próprio método, não vai conseguir ter seu próprio curso, você vai viver de copia e cola e escrava dos outros. Aí todo mundo fala assim, eu tenho assim melhor, assim melhor, assim. Você fala, eu então quero, deve ser aquilo. Aqui não, aqui é para você aprender a criar. Se você entendeu que
a tireoide, a deficiência de zinco, selênio e biotina, como que eu vou repor isso na sobrancelha da minha cliente de forma externa, né? Porque ela também precisa disso como remédio, mas a gente não medica ninguém. Então, deixei alguns alertas que é importante saber sobre a oleosidade também, tá? A oleosidade é o resultado da produção de sebo em excesso, tá? E esse tipo de pele tem como características poros dilatados, brilho excessivo e até mesmo acne. Então, é muito importante vocês estudarem isso. Aqui também sobre dermatite, tá? Leiam qualquer dúvida, vocês vão me falar. E agora a gente vai vir aqui, ó, falar sobre alergia, tá? Ó, vimos as patologias mais comuns e é muito importante termos esse conhecimento, pois dessa forma criaremos protocolos, protocolos corretos. Exemplo, se você não entende sobre dermatite e utiliza uma argila verde ou preta, isso, em vez de ajudar, causa ainda mais desconforto e problemas na área da cliente. Alergias, ó, pode ser causada pode ser por causa da dermatite ou uma sensibilidade a algum ativo do produto ou rena utilizada. Como evitar as alergias? É importante a avaliação da pele da cliente e conhecer seu histórico de alergias. O teste alérgico não garante nada. É feito numa região muito pequena e pode não demonstrar nenhuma reação na hora. Então, é importante, ó, caso a cliente não tenha nenhum histórico alérgico e aceitar passar pelo processo de reno, de reconstrução, e com todos os produtos utilizados, peça para ela assinar a ficha de anamnese, tá? Te autorizando a fazer todo o procedimento. Outra coisa, quando você estiver estudando, a gente vai falar isso mais um pouquinho à frente, sobre os óleos essenciais, é muito importante você entender os prós e os as contraindicações desses óleos essenciais. Porque os óleos essenciais têm algumas contraindicações, por exemplo, quem tem hipertensão, em grávidas, e é importante você entender isso, para você não sair tacando tudo, qualquer coisa, e você conseguir adaptar todo o tratamento de acordo com a saúde do pelo, da pele e dessa cliente. Ok, meus amores? Então, ó, em 8 anos de atendimento, eu nunca tive nenhum caso alérgico. E é muito difícil de acontecer, mas não podemos descartar. Pois, por exemplo, uma das minhas alunas, em um dos meus primeiros cursos online, e o primeiro atendimento dela, a cliente dela teve um caso de alergia, que inclusive é essa cliente aqui, número 2, ó. É a foto que a minha aluna mandou para mim. Tá? E se acontecer, o que você vai fazer? Oriente a cliente a procurar um alergista, pois não é há mais nada a ser feito, tá? Além de mostrar disposta a acompanhar o caso, mostrar preocupação, pois você não pode indicar nenhum tipo de medicação. Lembra disso, hein? Porque é melhor evitar de passar rena. Ah, e outra coisa, por que é melhor evitar de passar rena em mulheres grávidas? É porque nessa fase os hormônios ficam descontrolados e o sistema de defesa fica muito ativo, o que pode contribuir para desenvolver uma reação alérgica, não só de rena ou dos nossos produtos, mas de diversas outras coisas. Aqui é a fisiologia dos pelos. Os pelos são delgadas estruturas mortas de substâncias queratinizadas de forma cilíndrica derivada de um anexo da epiderme, o folículo piloso. A queratina é uma substância que fornece proteção a toda a superfície do corpo. Então, nós temos aqui a fase do pelo, fase em que o pelo está em crescimento. As células se dividem e se queratinizam-se ativamente. O pelo está fixado no folículo, alimenta-se de sangue e cresce. Se for puxado por epilação nessa fase, a pessoa sente um estímulo doloroso. Fase anágena, catágena, telógena e anágena. Fase anágena, tá bem coladinho. Fase catágena, ó. Fase anágena, tá bem coladinho. Fase catágena, tá quase, tá começando a despregar do folículo. Telógena, tá soltinho. E na anágena, iniciando a anágena lá, ó. Reinício da fase anágena é quando aqui você pega no pelo assim, ó, soltou facinho e já tem outro nascendo aqui.
Quando o pelo cai fora dessa fase, você não vê nenhum pelinhozinho fininho atrás. Cai e fica lisinho. Sem, a gente costuma chamar de lanugem, tá? Mas não é o termo correto, tá? Não é lanugem. Mas para vocês entenderem, deixa, né, o nome lanugem aqui, que é os pelos fininhos para vocês entenderem. Então, lá, ó, fase do pelo, a anágena, telógena, catágena. Então, depois vocês leiam aqui com calma. É necessário observar bem as sobrancelhas da sua cliente. Qualquer sinal estranho que você veja, como, como casquinha, coceira, falha em regiões específicas, e deixá-la ciente das suas observações antes do procedimento iniciar. Em alguns casos, encaminhá-la a um dermatologista. Então, observe tudo e fale tudo que você está observando para sua cliente, tá? Resumindo, aqui depois vocês vão ler, tá? Que é sobre os pelos ainda. Aqui é o que é a rena, higienização, colorimetria e aplicação. Aqui vocês vão ler, porque aqui vocês vão entender o que é a rena. A rena é uma planta, como que funciona o passo a passo. Isso aqui eu não vou ler para vocês, por quê? Porque na aula prática eu já vou ir falando muitas coisas sobre o passo a passo, sobre a durabilidade da rena, mas isso aqui é importante vocês lerem, tá? Ó, curiosidade. Aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, eu listei alguns componentes que eu observei que tem na maioria das renas. Isso aqui, gente, é importante vocês lerem, sabe por quê? Porque quando você entende sobre o ativo que existe na rena, você tem ali a seu favor um benefício que você está gerando na sobrancelha. Ah, Karine, como assim? Ah, nossa, na minha rena tem. Dá um exemplo aqui. Tem queratina. O que a queratina entrega de benefício para o fio? E aí você pode falar lá com a sua cliente, olha, aqui eu trato a queratina do seu fio, que vai promover isso, 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 isso e isso. Então, você leva para ela segurança de que ela está passando por um tratamento, um cuidado especial, tá? Aqui, olha, você vai ter o protocolo de higienização e esfoliação. A pele e a rena. Pele seca sempre terá uma melhor absorção, a pele oleosa, tudo que vocês precisam saber sobre fixação. O básico em colorimetria, que está aqui escrito aqui, colorimétrica. Mas é colorimetria, gente, alguns errinhos na hora que a gente vai digitando, né? Misericórdia. Colorimetria. É muito importante vocês entenderem, é um básico que funciona, tá? É aquele básico que você precisa para trabalhar, aquele básico que você precisa para argumentar com a sua cliente e provar para ela que você vai ser assertiva. Então, aqui tem o conhecimento sobre a Reflectocil, que é a tintura de sobrancelhas, que vai cobrir os pelos brancos. Então, se você quer conhecer mais sobre a Reflectocil, tem outras tinturas, mas essa é a de mais confiança no mercado, tá? Então, mas tem outras que também funcionam muito bem, mas é importante vocês saberem. Outra coisa, gente, sobre rena e tintura, é que agora tem a rena da Dani Barbie, que é a Make Up. Agora eu me esqueci o nome dela, mas é da Dani Barbie. Ela é uma rena que não utiliza fixador e que também tinge os pelos. Então, muito interessante, em vez de você comprar a rena e o Reflectocil, você pode comprar ela para um único propósito. A marcação, inclusive deixei um vídeo aqui do YouTube dessa marcação que é da foto. Vocês podem pegar esse link e observar. Aqui tem o passo a passo do caminho que vocês utilizam no paquímetro, tá? Ah, Karine, mas não existe regra. Não existe regra, existe um caminho. E esse caminho tem números e ali um básico, mas não é uma regra. Eu tenho que fazer essa medição? Tem que ser assim para todo mundo? Não, não tem. E vocês vão entender isso na aula prática, tá?
tem ponto alto que é mais no meio, tem ponto alto que é mais deitado. Você vai harmonizar tudo de acordo com o rosto da sua cliente. Mas se você precisa de um caminho para começar, esse aqui é o caminho, tá? Aqui todo o passo a passo. Iniciação à reconstrução. Tudo que vocês precisam saber sobre a reconstrução. E aqui tá, ó, aquela cliente lá que eu falei, ó. Olha a reconstrução dela. Isso aqui, olha, foi o segundo design com ela. Olha o tanto que a sombra. Mas depois cresceu muito mais, gente. Depois cresceu muito mais. Aqui, olha, é a reconstrução básica, tá? Aqui tá a reconstrução básica. Baseada em quê? Na marcação, nos retornos, de 15 a 20 a 30, no máximo 30 dias. E aí, isso aqui, para uma pele saudável, já vai funcionar e já vai trazer isso aqui, ó. Esse resultado aqui, tá? Cuidados que a cliente precisa ter em casa. Informações importantes sobre o protocolo reconstrutor e preventivos, tá? Aqui a gente já vai começar a falar sobre o óleo essencial, a argila. E aqui eu entrego para vocês o conhecimento de alguns óleos essenciais, indispensáveis, não indispensáveis, mas inicialmente que você pode ter, mas não se prenda a esses aqui, tá? Você pode estudar mais sobre outros tipos de óleos essenciais, mas esses aqui é o que vão ajudar. Ó. Esse aqui é óleo de cedro. Então, ele vai aqui, ó, regular a produção de sebo, uma pele muito oleosa. Ele também estimula e promove aqui, ó, a vasodilatação, aumento dos vasos. Ele faz o quê? Ele vai abrir ali, vai fazer uma vasodilatação ali para enviar mais sangue para o pelo. Então, é sensacional. Óleo essencial de melaleuca, ele é antisséptico, anti-inflamatório, bacteriano. Então, pessoa que tem dermatite, a pessoa que está com algum tipo de inflamação, pode usar ele. Óleos essenciais aqui de alecrim, que estimula muito o crescimento do fio. Aqui algumas combinações dos óleos. Você pode combinar, misturar alecrim com um pouquinho de lavanda, com melaleuca. Você vai criar o seu protocolo. Benefícios do óleo vegetal. E como que faz, Karine? Eu uso o óleo vegetal e o óleo essencial separados? Não, você usa junto. Por quê? O óleo essencial não pode ser usado sozinho. Ele tem que ser usado junto com um veículo carreador, que no caso é o óleo vegetal. Então, 4 ml ali de óleo vegetal, 2 gotinhas de óleo essencial. Se você for usar 2 tipos de óleo essencial, uma gotinha de um, uma gotinha de outro. E aí, o que faz? Quando você pinga esse óleo essencial dentro do óleo vegetal, as propriedades do óleo essencial, ele fica ali, ó, dentro de todo aquele óleo vegetal que você colocou. Então, faz com que as moléculas fiquem menores. E quando você passa na pele, a pele absorve com mais facilidade, caindo na corrente sanguínea e fazendo com que todos esses ativos sejam absorvidos, e aí você tenha resultado. É isso que acontece, tá? De uma forma bem simples para você aprender. Aqui nós vamos trabalhar com a argila branca, verde, rosa e preta. Não precisa ter um zilhão de argila, tá? Então, aqui eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a argila branca, sobre a argila verde, sobre a argila rosa, sobre a argila preta. Aquele básico que funciona. Ó, argila branca, todos os tipos de pele. Argila verde, peles oleosas e acneicas. Argila rosa, todos os tipos de pele, mas especialmente para as peles sensíveis. Argila preta, pele oleosa. Tá? Aqui nós vamos falar agora sobre alguns protocolos iniciais, tá? Para você iniciar. Mas, para quem já faz, higienização, esfoliação, argila, design personalizado e nutrição com óleos vegetais e essenciais. Então, nós vamos ter aqui um protocolo detox, um protocolo de nutrição e um protocolo para oleosidade e queda. Ó, detox,
nutrição, ó, nutrição, oleosidade e pelos inflamados e queda. Então, na aula, onde eu vou falar sobre os protocolos, eu vou mostrar cada um desses aqui para vocês, como que eu faço, tá? Então, essa é uma aula rápida, porque a gente não quer se prender à teoria, né? A gente quer prática. E eu quero que esse curso seja um curso prático. Mas, para quando você lê essa apostila, tudo ficar muito mais claro, é por isso que eu fiz essa aula. Então, bora botar a mão na massa, porque as próximas aulas vai ser de muita prática e depois eu venho falar um pouquinho mais no ouvido de vocês sobre criar a sua própria técnica e criar o seu curso online e o seu curso presencial, porque sim, você pode, porque o seu sucesso em sobrancelhas já começou. Um beijo e até as próximas aulas. Tchau!